O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Nos recolhamos a um tempo em silêncio, na oração. No íntimo do nosso coração, deixemos brotar uma prece, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só o Espírito pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Peçamos sua ajuda, seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando para a Páscoa. A cada dia da Quaresma e a cada domingo, sobretudo, precisamos dar passos corajosos de preparação para a celebração deste mistério central da nossa fé. Para que a celebração dos mistérios da Semana Santa não se constituam apenas uma prática de tradição, de repetição de ritos, de envolvimento emocional com atos e acontecimentos do passado, mas a celebração da Páscoa se torne um acontecimento de salvação em nossa vida de forma concreta. Hoje nós tomamos esse trecho do Evangelho de João. Nos 2 próximos domingos continuamos a ler o Evangelho de João, e depois, no tempo da Páscoa, vamos ficar vários domingos com este Evangelho. Vamos lá? No seu folheto é o número 10, Evangelho de João, capítulo 2, versos 13 a 25. A questão central aqui é: que compreensão de Deus você tem? E respondendo essa pergunta, que compreensão de Deus você tem, desta compreensão vão brotar 2 outras consequências. Dependendo da compreensão de Deus que você tem, você terá uma compreensão sobre quem é você
e qual é o modo de relacionar-se com Deus a partir da religião, do culto. O que está em questionamento aqui, o que se inaugura com este relato do evangelista João aqui, é exatamente a passagem do modo de relacionamento com Deus, instituído por 1000 anos ao longo da história do Antigo Testamento, e como Jesus torna este modo de relacionar-se com Deus uma realidade completamente nova. Porque Jesus veio interferir na compreensão que a gente tem sobre Deus, na compreensão que nós temos sobre nós, nos afetos que nós cultivamos por Deus, através dos ritos, do templo, das ações de culto que nós realizamos. Vamos lá? Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Isto acontece desde os 8 dias de nascido. Jesus ia a Jerusalém com 8 dias, com 40 dias de nascido. Depois mostra Jesus com 12 anos, naquela peregrinação em que termina os festejos da Páscoa. José e Maria com a comitiva volta para Nazaré e percebe que o menino não está no grupo e voltam 3 dias procurando o menino e encontram-o no templo, discutindo e debatendo com os catequizandos da primeira comunhão, conversando com as catequistas, conversando com os doutores da fé. Portanto, Jesus, a vida inteira, frequentar o templo para ele não era uma coisa estranha. Vocês, meninas e meninos, jovens, que estão ocupando os primeiros bancos aqui nestes domingos que antecedem a Semana Santa e a primeira comunhão de vocês. A finalidade de vocês estarem aqui é para que vocês criem mais intimidade com o templo e com o espaço da celebração do mistério da ceia. Não tem coisa mais estranha do que ver uma pessoa celebrar a sua primeira comunhão e no dia da primeira comunhão ela sentir-se completamente estranha a esse espaço do templo, o lugar ápice do nosso culto, e a menina, o menino, ou mesmo o adulto não tem noção de como circular e experimentar essa presença de Deus aqui. É preciso que o templo deixe de ser estranho para vocês e vocês deixem de ser estranhos para o templo. Às vezes, a gente vê os pais se esforçarem para colocar os filhos na catequese, e aqui na paróquia nós instituímos, assim com uma disciplina rigorosa, para entrar na catequese tem que ser pai e mãe que já está participando da comunidade há ao menos 1 ano. Não é assim, põe na catequese. Cadê sua vida comunitária cristã? Cadê você, pai e mãe, na relação com este Deus ao qual nós prestamos culto? E não tem coisa desoladora do que, às vezes, mesmo com todo o esforço das catequistas, da catequese, e mesmo das meninas e meninos, chega no dia da primeira comunhão, o pai e a mãe, a família do menino, da menina que está fazendo a primeira comunhão, se sente num desconforto estranhíssimo, porque não se vê aqui. Isso aqui não diz para ele, porque ele não diz nada para isso aqui. Então hoje é momento de vocês da catequese criarem uma intimidade maior com o Senhor, a partir da aproximação com o templo, mas não na compreensão do Antigo Testamento, na compreensão a partir do que ele vai apresentar agora. Também é bonito testemunhar que às vezes quando o pai e a mãe colocam a criança na catequese, a criança já tem uma familiaridade com tudo da igreja e com o templo, que o pai e a mãe são arroz com feijão de casa, né? O pai que está aqui no primeiro banco, é bom quando a gente vê que os pais não são estranhos para o templo, mas crescem numa comunhão com esse ambiente, e José e Maria fizeram isso com Jesus. Vamos lá? Jesus subiu a Jerusalém. Lá de Nazaré até Jerusalém, dependendo da rota que você faz,
120 a 150 até 180 quilômetros a pé, ou no lombo de um jumento subindo e descendo montanhas de deserto. Então não é pouca coisa. Vamos lá? No templo, Jesus encontra uma cena. Versículo 14. Leiam: no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Continua. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. A gente pensa, escutando isso, que foi numa festa da Páscoa que Jesus foi a Jerusalém que isso aconteceu. Não. Isso é um modo, uma prática religiosa consolidada por séculos. Permitam-me situar na compreensão de que da arquitetura desse templo, como é que ele era. Reproduz mais ou menos o estilo do templo católico hoje. Só que era no topo da montanha do Monte Sião, onde Jerusalém está construído, no topo do monte, e no topo do monte fez um aterro enorme e construiu o templo. O lugar central do templo era o altar de pedra, gigantesco, o altar de pedra. E depois do altar de pedra, o Santo dos Santos, uma pequena capela com uma coluna, com uma cortina grossa, espessa, que protegia esta capela lá atrás do altar, onde o sumo sacerdote entrava só uma vez no ano, no dia do pedido de perdão, para oferecer incenso. E todos os sábados, os judeus que iam a Jerusalém tinham a oportunidade de ir ao templo e o sacerdote recebia as ofertas. Em que constituía a oferta? Você pode imaginar esse presbitério que a gente chama, essa parte alta da igreja, onde fica o altar, a gente chama isso de presbitério. Você pode imaginar este bloco mais alto inteiro como a pedra do altar em Jerusalém. Debaixo dela até hoje está lá a pedra, ela é escavada, tem um espaço grande, que os muçulmanos invadindo aquele espaço, transformaram lá inclusive numa mesquita. É uma mesquita grande, o Domo della Rocca, e ainda dentro da mesquita, lá embaixo no porão, debaixo do altar, transformaram lá uma outra mesquita. Daí a gente entende o conflito judeu, muçulmano e cristão até hoje. Para você imaginar, o único lugar de culto para judeu no mundo, a pedra do altar. Os muçulmanos falam que quando Maomé subiu ao céu, o último lugar que ele pôs o pé para subir para o céu foi a pedra do Domo della Rocca, do Domo da Rocha. Aí pronto, como é que você vai caçar confusão com essa interpretação? Então, como lidar com isso? Pronto, mas o que interessa aqui é que isso é século VIII depois de Cristo, os muçulmanos. Aqui nós estamos no ano 33, é o último ano da viagem de Jesus a Jerusalém. Esta pedra gigantesca, por baixo dela era ocado e era uma fornalha. Os judeus traziam muita madeira, muita lenha, jogavam lá debaixo, acendia esse fogo, 2, 3 dias antes, fazia essa pedra gigantesca ficar no extremo da temperatura do calor, e no sábado, o dia de culto no templo, os sacerdotes traziam as carnes dos animais sacrificados na sexta-feira, antes do pôr do sol, traziam essas carnes e, em procissão solene, os sacerdotes colocavam essas carnes, tinha uma parte mais alta para colocar essa carne em cima da pedra quentíssima, e você pode imaginar a cena, uma pedra desse tamanho, no extremo da temperatura
do calor, recebendo a carne de cabritos, carneiros, touros, a carne gorda de animais sadios, caía sobre essa rocha aquecida, o sangue e a gordura derramava e ia para debaixo, naquele braseiro lá embaixo. Aquilo, como fazer churrasco, dá uma aquecida, e uma labareda gigantesca flambava e subia e formava uma coluna gigantesca de labareda e de fumaça para o céu. Nesse rito eles diziam, e os salmos dizem: Deus sentirá o cheiro das carnes gordas e perceberá que nós estamos oferecendo para Ele a coisa mais gostosa do que nós temos, e Ele vai aplacar a sua ira e vai abençoar a gente e dar para a gente tudo que a gente quer. Era nisso que consistia o rito: oferecer as carnes dos animais, e pasmem, as carnes dos animais que deveriam ser criados rigorosamente para esse fim. Um animal, um cabrito de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um novilho de 3 anos, para criar um bicho desse numa região de deserto era caro. O animal não poderia ter nenhuma cicatriz, nenhuma legume, nenhuma deficiência, nada. Era descartado se tivesse algum defeito. Tinha que ser, eles chamavam de perfeito e puro, criado com uma dieta alimentar para isso. E as famílias dos sacerdotes, os estudiosos falam de 3.000, algumas correntes de pesquisa falam em 30.000 sacerdotes. Os estudiosos contam que, por ocasião da Páscoa, se oferecia cerca de 250.000 animais no Templo de Jerusalém. Esta veste aqui que Jesus tem, não é para tampar a parte íntima, isso é uma estupidez, isso aqui é o efod. É a veste da humildade do sacerdote, que entrava no lugar de sacrifício dos animais, ia cortando a jugular dos animais e derramando sangue. E o sacerdote tinha que ficar dentro do lagar do sangue dos animais, até alcançar acima do joelho. Isso aqui é a veste do sacerdote. Jesus entra no templo e vê que os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei e os anciãos transformaram a relação com Deus baseada num elemento perigoso, no bolso. Tem muita gente que se relaciona com Deus a partir do bolso. Não tem inteligência, não tem razão e não tem afeto com Deus. É a partir da oferta. Ou às vezes diz assim: estou fazendo tanta coisa para Deus, oferecendo meu trabalho, minha luta por esse casamento. Acha que o que ele tem para oferecer para Deus é o suor e o sofrimento de ter que cuidar desse diacho dessa família. Será que Deus não vai abençoar? Tem gente, é o bolso, o suor. Pronto. Para oferecer o dízimo para o sacerdote, além das carnes queimadas no altar, era oferecido o dízimo, uma porção enorme de farinha e de azeite comprado também nas bancas lá. Os cambistas é porque, na teologia dos judeus, você chegava no templo com as moedas de onde você peregrinava, dos países que você morava, ou das fronteiras que você cruzava. Você chegava e tinha que fazer o câmbio com a moeda do templo, porque só a moeda do templo era aceita como oferta, porque colocar no cofre do tesouro do templo uma moeda com a efígie de um deus pagão era uma blasfêmia terrível. Então não podia ter nenhuma representação dos deuses, dos reis e dos imperadores pagãos. Estou falando deuses porque eram considerados divindade. Então, Jesus chega lá, a gente chama isso de a economia da fé se transformou nisso. O centro da fé é um culto de oferta baseado numa relação com Deus a partir de bens materiais. Se você estudar um pouquinho de sociologia, de antropologia, de arqueologia bíblica,
você vai descobrir uma coisa espantosa, porque quem produzia esses animais eram as castas das famílias dos sacerdotes, dos fariseus e mestres da lei. Então virou um bloco, uma elite e um estado religioso em que o templo se tornou a base da religião e da economia de Israel, mantendo a casta religiosa. Não é à toa que todos os anos mostram as listas dos pregadores do evangelho mais ricos do Brasil. É a mesma coisa. Só que tem um problema. Este templo, ele foi restaurado por Herodes. E este templo foi restaurado com um esplendor gigantesco. Herodes expandiu as muralhas e o território dele, que na esplanada cabia 250 mil pessoas. É um negócio gigantesco. Jesus chega, vê isto, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas, os cambistas, fez um chicote de cordas e expulsou a todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Versículo 16, leiam, olha, tem uma delicadeza aí, vamos lá? E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Por que Jesus é um pouco mais agressivo com a base dos cabritos, carneiros e bois, e mais delicado com os vendedores de pombos? Porque os pombos eram oferta dos pobres. Isso mesmo. O evangelista Lucas conta que José e Maria, quando foram ao templo, aos 8 dias de nascido, Jesus, aos 40 dias de nascido, ofereceu um par de rolas ou 2 pombinhos pela purificação da mãe e do menino, lembra? Então, essa delicadeza de Jesus é para dizer assim: a base da economia de Israel se tornou uma relação com Deus de opressão, de sacrifício, que até os pobres são dominados por isso e tem um capricho da oferta dos pombos. E Jesus tem um pouco de delicadeza com esses vendedores pobres que armavam arapuca para pegar pombinhos e rolinhas para o sacrifício. É delicadeza. Vamos ver? E disse: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Aqui tem uma nota maravilhosa, que eu fiquei impressionado com Bento XVI. Bento diz que aqui Jesus apresenta uma ruptura. A relação de Jesus com o templo não é uma relação institucional, econômica, financeira, mas é um lugar de relação afetiva e familiar. O templo do Deus Todo-Poderoso, ele chama de casa de meu pai. Olha o afeto. Para os pais e mães dos meninos e meninas da primeira comunhão, como é que os meninos e meninas chamam o templo? É uma boa pergunta. O que é isso aqui para eles, para elas? Casa de meu pai. Os jovens que vêm à igreja encontram nós padres e pregadores que transformamos a igreja numa casa de comércio, numa casa de norma e regra para sustentar uma casta privilegiada, ou o templo é o lugar da relação com Deus, a quem Jesus inaugura um modo novo de chamá-lo, meu pai. Versículo 17. Leiam: seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: brada, o zelo por tua casa me consumirá. Baseado no Salmo, essa é uma frase do Salmo, Bento XVI gosta de dizer que poderia ser traduzido também o zelo por tua causa. O zelo por tua casa me consumirá é o mesmo que o zelo por tua causa.
Se perguntar a vocês, pais e mães de família, qual é a causa que consome vocês, eu tenho a impressão que quase todo mundo dirá: a minha causa é a vida e a dignidade da minha família, o bem que eu quero dedicar para que se torne aquela família um ambiente e um lugar onde todos nós sejamos instrumentos de Deus para um mundo melhor, não é? É a causa. Então, os judeus que estão sendo provocados por esta ordem, versículo 18. Então os judeus perguntaram a Jesus: Bradem, que sinal nos mostras para agir assim? que sinal? Já falei muitas vezes, o evangelista João é o último evangelho a ser escrito pelo ano 100, um pouquinho mais do que o ano 100, é o último evangelho. Se você olhar naquele mural que tem ali na entrada da igreja, cada um dos evangelistas recebe um símbolo. O símbolo do evangelho de João é uma águia, que significa, como é o último evangelho e praticamente um dos últimos textos do Novo Testamento, a águia, porque o evangelho de João é uma águia que sobrevoa a história da salvação, e o evangelho de João é uma síntese espiritual da história da salvação. Acho isso bonito demais, não é? Então, se você quer um livro de espiritualidade, um manual de espiritualidade, não tem mais bem elaborado e sofisticado que o evangelho de João. Os judeus chegam em Jesus e perguntam: que sinal nos mostras para agir assim? O evangelista João não gosta de usar a palavra milagre. Ele substitui a expressão milagre por sinal. Tem diferença? Sinal indica para caminhar para frente. O milagre, muitas vezes, faz você parar na relação com Deus. Eu vivo repetindo isso aqui quando prego o evangelho de João. Às vezes, a pessoa que relaciona-se com Deus por causa de um milagre, ela só vem aqui para pagar a conta de que um dia Deus atendeu o grito dela e fez um milagre por ela. Ela parou no milagre, ela não progride mais. A relação dela com Deus é de uma dívida, porque Deus fez um milagre e eu tenho que pagar por esse milagre. João não gosta da expressão milagre, porque ela cria na gente um tipo de relação que estanca a caminhada, e ele propõe sinal, indicação, avança, e é este o sentido dos feitos de Jesus. Os judeus perguntam: que sinal realizas? Que na boca deles significa: que ato prodigioso, que fenômeno você faz aqui para nós? Manda um raio, faz chover aqui no templo sem nenhuma nuvem no céu, faz o sol escurecer sem nenhuma sombra cobri-lo, faz um sinal prodigioso para mostrar a sua autoridade, rapaz. Quem é você, rapaz? Para pegar chicote e expulsar todo mundo assim daqui? E Jesus abre uma compreensão. O primeiro passo é a casa de meu pai. O segundo grande avanço para a economia do Novo Testamento é o que Jesus responde agora. Vamos lá? Jesus respondeu. Ele respondeu, 19: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? A reforma do templo que Herodes fez, ele fez um mimo para ele e para o imperador. É sempre assim. Quando as igrejas ganham dinheiro dos grandes e poderosos para construir templo e para reformar templo, os poderosos querem uma pecha. Às vezes voto, quer que o padre ou o pastor feche com eles um pacote de apoio aos vereadores, aos candidatos e assim por diante. Herodes fez um mimo. Ele construiu do lado de fora um quartel para um exército imperial,
que cabia 600 homens da elite da guarda do Império Romano, um quartel do lado. Nesse quartel, ele fez uma ala palaciana para o rei ficar lá, quando estivesse naquele território, em Jerusalém, e um quarto nobre para se um dia o imperador quisesse visitar Jerusalém, lá estava o quarto do imperador. Mas isso é pouco. Herodes fez ainda um túnel que vinha lá do palácio, passava pelos subterrâneos e o túnel saía aqui, atrás do altar. E o rei assistia o culto perto das oferendas, misturado com os sacerdotes e as coisas sagradas, um rei pagão, um rei que representa toda a escória da opressão do Império Romano, um rei que fica em cima do altar, sendo também homenageado enquanto se presta culto para Deus. Os judeus tinham uma dívida enorme com Herodes por ter ganho o mais espetaculoso, o mais pomposo dos templos da história de Israel. E Jesus diz, pegou o chicote e diz: destruí esse templo e em 3 dias eu o reerguerei novamente. Eles dizem: rapaz, nós ganhamos isso aqui numa aliança política e de submissão aos caprichos do Império Romano, 46 anos para ganhar esse esplendor, e você vai reconstruir em 3 dias? E aí vem a teologia nova que se inaugura no Novo Testamento. Jesus respondeu: bradem. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Versículo 21, vamos repetir? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Aqui há novidade que se inaugura. Eles estavam preocupados com o templo, edificação humana, e Jesus estava falando do templo do seu corpo. E o texto explica assim, versículo 22: quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, leiam. E acreditaram na Escritura e na palavra dele. Nós estamos aqui no capítulo 2 de João. Ali na frente, no capítulo 4, vai ser o encontro de Jesus com a samaritana, lá em Sicar, na Samaria. Uma comunidade amaldiçoada pelos judeus e pelos frequentadores do templo de Jerusalém. A samaritana vai perguntar a Jesus: os judeus dizem que é em Jerusalém que devemos adorar. Nossos pais dizem que devemos adorar aqui. Onde devemos adorar? Jesus diz: chegará o momento em que adorareis o Senhor, nem aqui e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em... vai todo mundo para a catequese. O adorarão em... quem sabe grita, brada. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Não é em templo que depende de dinheiro e de bolso de patrocinador da construção, e que os padres e os pastores devem favor para os donos do dinheiro que constrói templo. A partir de agora, Jesus inaugura uma nova compreensão teológica do território sagrado. O território sagrado é o seu corpo. Maravilhoso, né? Cessou. O lugar por excelência de relação e de culto com Deus é o território do seu corpo. Pronto. E não basta. Depois de morto e ressuscitado, Ele nos concede a graça do batismo. E na graça do batismo, nós recebemos e somos transformados em templos do Espírito Santo. Em nosso corpo habita o próprio Deus, o Divino Espírito Santo. Então, quando nós queremos prestar culto a Deus, basta fazer isso aqui, entrar no seu quarto, pôr a mão aqui, e não é mais a partir do bolso, mas a partir da interioridade sua e do Deus que te habita, que o próprio Divino Espírito Santo ajuda você a rezar ao Pai
clamando dentro de você: Abá, ó Pai. A partir de agora, Jesus inaugura uma nova compreensão da fé. Portanto, a partir desse texto e da revelação bíblica, a síntese é a seguinte: Ele é o templo. Santo Agostinho diz, século IV, que quando Jesus, morto na cruz, foi traspassado pela lança por um soldado, tirou a lança e do seu lado traspassado derramou sangue e água. Pelo sangue da Eucaristia, vocês da primeira comunhão vão receber a Eucaristia, e pela água do batismo. O símbolo do cristão é o peixe. Porque pela água do rio que brota do lado de Cristo atravessado, nós pelo batismo nadamos e entramos em Deus. E em Jesus e pelo seu corpo, nós nos tornamos realidade divina, nós nos tornamos corpo de Cristo. Então, Ele é o templo, Ele é o sacerdote, porque é Ele que faz a oferta, mas o seu corpo é o altar, porque é sobre o seu corpo que é oferecido o seu sofrimento, o único preço, a única oferta capaz de nos reconciliar com Deus. Ele é o templo, Ele é o sacerdote, é Ele que oferece, o seu corpo é a oferta, e portanto, é Ele também Deus. E a partir de Jesus, se inaugura a plenitude da realidade nova do reino de Deus que chegou. Hoje você vive nesse corpo, que é matéria provisória que vai passar, mas nesse corpo seu, pela graça do batismo, pela graça do sacramento da Eucaristia, pela graça do sacramento da confissão da penitência, você já está participando das coisas do céu. Brada! Uhul! Brada! Brada! Reage! Não é mais a partir do bolso, é a partir de Cristo, e tão somente de Cristo, que a nossa relação com Deus se estabelece. Qual é o problema de hoje? 3 provocações pesadas. Os que querem reformar a igreja hoje, e olham para a igreja e acham que a igreja precisa ser reformada, as bancas que precisam ser expulsas da igreja, e tem um monte de besteira e asneira sendo pronunciada por cristãos de classe média, que deveria ter um nível de formação e de informação bem apurada e elevada, mas tem um monte de coisa estúpida das ideologias, que eu fico assustado com a precariedade desta compreensão. Querem reformar a igreja, combatendo os desvios que estão dentro da igreja, fazendo um chicote, expulsando, e aí vem a lista. Os da direita dizem que tem que expulsar os da esquerda, a teologia da libertação, o marxismo. Os da esquerda dizem que precisa expulsar o moralismo rigorista, o moralismo falso, farisaico da direita, e isso precisa ser expulso. Qual é a desgraça? Querem tirar a sujeira da ideologia que combatem, apresentando a precariedade da corrente ideológica que representam. Gente, nós precisamos de ideologia para viver, mas quando trazemos a ideologia para a igreja e queremos que a igreja seja regulada pelas correntes ideológicas, aí é a desgraça. Está claro? Aqui, todas as correntes ideológicas chegou aqui, diante da palavra de Deus e da pregação da igreja. Aqui não é ideologia, aqui é teologia. É a partir de Deus e do olhar de Deus que todas as ideias e compreensões e concepções precisam passar por um processo de purificação. Porque não tem ideologia perfeita, porque ideologia é pensamento humano, e aqui a perfeição é de Deus, porque aqui é lugar do pensamento de Deus. Está claro?
Vou te fazer duas perguntas para ir fechando. Jesus entrando com um chicote aqui hoje. O que ele diria para mim, para nós sacerdotes, líderes dessa comunidade paroquial, que nós deveríamos expulsar? Isso é uma pergunta pesada, difícil de engolir. Mas tem uma pergunta ainda mais prática, mais objetiva. Jesus, por esta palavra, pelo Espírito Santo que te habita, pela Eucaristia, pelo sacramento da penitência, pelo sacramento do matrimônio, Jesus em você, dentro de você, que é o lugar onde Deus se manifesta e habita, Jesus com um chicote lá, o que ele mandaria você tirar lá de dentro para purificar o templo onde Deus habita, que é o seu corpo? Será que teria muita coisa para ser jogada fora? Vai faltar caçamba em Goiás essa semana, não vai? Vai faltar caçamba. É preciso aplicar esta palavra ao extremo. E não caia na loucura de dizer que eu não tenho nada. Tenha coragem de perguntar ao Divino Espírito Santo para dar a você a liberdade de deixar Jesus e o Espírito Santo dizer a você o que precisa ser tirado e expulso de dentro de você. Não fique na rigidez ideológica, dizendo que você já está pronto, não. Não caia nesse vício que os judeus caíram. Rapidamente, vem comigo na segunda leitura. Carta de Paulo aos Coríntios tem uma ideia central. Leia lá. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Tem católico, tem cristão que gosta de ir para a igreja para alcançar sabedoria dos gregos, compreensões e elaborações filosóficas e saberes humanos das enciclopédias, ou da internet, ou do TikTok, que é mais pobre ainda, não é? Nós diminuímos muito a qualidade da compreensão. Saímos da biblioteca para o TikTok, é uma tragédia. Ou o grupinho, as bolhas do WhatsApp, né? As bolhas do WhatsApp, onde já pega tudo mastigado, porque os ideólogos da sua bolha mastigam para você a sua compreensão. Você já termina de ver o videozinho de 30 segundos, rangendo os dentes de raiva daquilo que combatem. Então, os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais milagrosos, e nós pregamos Cristo e esse crucificado. É o único conteúdo que interessa aqui, minha gente, esse aqui. Capaz de transformar você num templo, num santuário vivo de Deus, onde o próprio Deus habita e transforma o seu corpo, a sua razão, os seus afetos, as suas emoções, a sua alma. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e tudo em você se transforma um movimento de Deus e da graça de Deus no mundo. Amém? Amém. Vai ser assim? Vai. Incline a cabeça e deixe o chicotinho de Jesus comer. Deixe o chicote de Jesus. O chicote de Jesus é a sua misericórdia, a sua compaixão, expulsando de você tudo que transforma você, o oposto daquilo que Deus quer. Deixe Jesus expulsar de você tudo que desfigura você da imagem e semelhança de Deus, tudo que tira de você as características de filho amado de Deus. Peça a Jesus para regenerar em você a identidade genuína de filha e filho, de imagem e semelhança de Deus. Fale com Ele. Conheço
vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Canta. No meu peito bate um coração de pedra. Magoado, frio, sem vida. Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, Não quer saber de amar. nem sabe perdoar. Nem sabe perdoar. Quer tudo, Quer tudo e não sabe partilhar. vamos cantar. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu Coração, lava, purifica e restaura-me de novo. lava, purifica e restaura-me. Serás o nosso Deus Serás o nosso e nós seremos o teu povo. Nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre a água do amor. nós a água do amor. Cantando, fique de pé, eleve as mãos. Espírito de Deus, Nosso Senhor, eleve as mãos, canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. coração. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu não peço sinais milagrosos, sinais milagrosos, nem sabedoria, nem sabedoria, mas eu peço mas eu peço a humildade a unidade para acolher para acolher todo dom, todo dom, toda graça toda graça que o Senhor derrama sobre mim, que o Senhor derrama sobre mesmo aquilo que eu não compreendo, mesmo aqueles que eu não compreendo, mas o Senhor oferece, mas o Senhor oferece, porque só o Senhor pode porque só o Senhor pode fazer a oferta verdadeira fazer a oferta verdadeira e resgatar e resgatar a minha vida a minha vida para a comunhão com Deus, para a comunhão com Deus, para a comunhão com o meu próximo, para a comunhão com o meu próximo, a comunhão comigo mesmo comunhão comigo e com a mesmo, criação inteira. com a criação de Deus. Por seu sangue, Jesus, Por seu sangue, Jesus, regenera regenera e restaura em mim e restaura em a mim imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, de Deus, a identidade a identidade de filha e filho de de Deus filha e filho de Deus que nós somos. que nós somos. Põe a mão no seu coração, faça um momento de oração agradecendo a Jesus por todo o bem, por toda a graça, por tudo quanto Ele ofereceu, a única oferta capaz de devolver a você o que o pecado, o que o mal arranca de você. Agradeça a Jesus. Bendiga o Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos.
Nós acolhemos a graça de sermos templos do Espírito, de sermos o lugar onde o seu amor transborda para nós mesmos e para o mundo. Obrigado, Senhor. Amém. Estendendo a mão para a cruz, confessemos com todo vigor a nossa fé. Creio